Desde Homem de Ferro 2008, o público foi levado a acreditar que o universo Marvel começou com Tony Stark revelando sua identidade de Homem de Ferro. Mas para quem observa com atenção, havia um detalhe quase imperceptível que conectava todos os filmes futuros. Um símbolo recorrente escondido em diferentes contextos, tão discreto que passou despercebido por anos. À primeira vista, poderia ser apenas um elemento de design, mas ao analisá-lo, percebe-se que ele representa uma assinatura invisível do destino que guia todos os eventos do MCU. O símbolo aparece pela primeira vez em objetos militares no laboratório de Stark, gravado em equipamentos e até no escudo do Capitão América décadas antes de sua estreia. É sutil, mas seu significado é profundo. Ele sugere que as ações dos heróis nunca foram totalmente aleatórias. Desde o desenvolvimento da primeira armadura de Stark até a construção do escudo de Steve Rogers, o símbolo está presente, lembrando ao público que tudo está conectado por um padrão maior, um roteiro invisível que conecta guerras, catástrofes e vitórias. Curiosamente, o símbolo também surge em locais inesperados, como uniformes, bandeiras e cenários de fundo. Para o público casual, é apenas estética. Para os fãs atentos, é a prova de que o MCU sempre esteve planejado para que cada personagem cumprisse um papel específico. Essa recorrência silenciosa sugere que os eventos não são aleatórios. Cada herói, cada vilão, cada objeto e cada decisão fazem parte de um grande tabuleiro cósmico, onde os acontecimentos se desenrolam de maneira inevitável. Essa descoberta gera uma primeira teoria plausível. Nenhum herói possui livre-arbítrio completo. Tony Stark toma decisões críticas, mas sempre dentro de uma narrativa que o empurra em direção ao sacrifício final. Steve Rogers lidera os Vingadores, mas suas ações parecem previamente alinhadas a um destino maior. O MCU, portanto, não é apenas sobre heróis enfrentando vilões, mas sobre forças invisíveis moldando o destino de todos. O impacto narrativo desse detalhe é profundo. Ele transforma filmes isolados em uma narrativa contínua, onde cada cena ganha nova interpretação. Por exemplo, em Vingadores, Era de Ultron. Mesmo a destruição causada por Ultron não é aleatória. O símbolo aparece discretamente, indicando que até catástrofes têm um propósito no universo Marvel. O público começa a perceber que o MCU não é apenas entretenimento, mas uma história cuidadosamente entrelaçada, onde cada detalhe visual, cada objeto e cada gesto de personagem possui um significado oculto. Além disso, o símbolo estabelece uma conexão filosófica com a narrativa. Ele nos força a questionar se os heróis realmente possuem escolhas, ou se estão destinados a cumprir papéis predeterminados. Até mesmo cenas aparentemente isoladas, como a criação da armadura de Stark, ou a escolha de Rogers de aceitar o soro do super-soldado, podem ser interpretadas como movimentos dentro de um padrão invisível que conecta todos os filmes. E mesmo quando pensamos que o padrão foi quebrado, como na Batalha de Sokovia, o símbolo reaparece. Lembrando que nada é casual. Ele está lá como um lembrete visual. O universo do MCU sempre foi orquestrado, e cada herói é uma peça de um plano maior. Ao final do capítulo, resta a pergunta que manterá o público atento. Se todos os filmes estão conectados por um detalhe tão sutil, será que os heróis realmente têm controle sobre seus destinos? Ou são instrumentos de um desígnio cósmico muito maior? À medida que o MCU se expandiu, o símbolo oculto que apareceu discretamente nos primeiros filmes deixou de ser apenas um detalhe estético e começou a se transformar em um elo narrativo constante, conectando eventos, personagens e até mundos diferentes. Nos filmes de Thor, por exemplo, padrões do Bifrost apresentam formas que lembram a geometria de 5 pontas do símbolo. Já em Guardiões da Galáxia, Xandar e outras construções alienígenas exibem variações do mesmo padrão, mostrando que a conexão não se restringe à Terra. Trata-se de uma linguagem visual cósmica, um fio condutor que atravessa todo o universo Marvel. O momento de maior impacto desse detalhe ocorre em Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Durante a batalha final, quando o Doutor Estranho abre portais que permitem a chegada dos heróis, a disposição de cada personagem no campo de batalha forma, por alguns segundos, a mesma geometria do símbolo. Isso não é coincidência. É a assinatura definitiva do padrão oculto. Uma prova de que os eventos e decisões dos heróis sempre foram conduzidos por forças invisíveis, preparando-os para confrontos que pareciam impossíveis. Essa disposição estratégica evidencia que o MCU não é apenas ação e explosões.
Cada movimento de personagem, cada sacrifício e cada vitória são guiados por um padrão cuidadosamente planejado, uma narrativa invisível que conecta todo o universo. Tony Stark se sacrifica, mas sua posição no momento da explosão final não é apenas cinematográfica. Está alinhada com o simbolismo da estrela, reforçando que sua jornada era inevitável. Steve Rogers lidera os Vingadores com coragem e estratégia, mas até sua vitória final, segue o mesmo padrão visual e narrativo que conecta todas as fases. Além disso, o símbolo aparece de diferentes formas em outros filmes. Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, os anéis emitem padrões circulares que, se analisados cuidadosamente, reproduzem variações do mesmo símbolo. Em Eternos, as naves celestiais e seus detalhes arquitetônicos mantêm a geometria oculta, reforçando a ideia de que o universo do MCU funciona como um grande plano cósmico, onde cada detalhe visual reforça a narrativa principal. A presença contínua do símbolo sugere uma teoria plausível. Os heróis do MCU não possuem livre-arbítrio completo. Suas escolhas, mesmo quando parecem espontâneas, estão dentro de um roteiro invisível, coordenado por forças que vão além da compreensão humana. Isso se conecta diretamente com o funcionamento das joias do infinito. Cada ação de um herói afeta o equilíbrio do universo, e a recorrência do símbolo é um lembrete visual de que tudo está interligado, desde os primeiros filmes de Tony Stark até os eventos multiversais da fase 4. Outro ponto importante é como esse detalhe estabelece coesão entre os filmes. Enquanto o público se impressiona com batalhas, efeitos especiais e diálogos épicos, o símbolo atua silenciosamente, mostrando que nada é aleatório. Ele reforça a ideia de que, mesmo após grandes perdas, traições ou reviravoltas, o universo continua guiando os personagens para encontros decisivos, preparando-os para conflitos cósmicos ainda maiores, como a ameaça de Kang ou a possível guerra secreta. O detalhe também adiciona uma camada filosófica à narrativa. Ele faz o público questionar. Até que ponto os heróis são protagonistas de suas histórias e até que ponto são peças de um tabuleiro cósmico? Cada batalha, cada aliança e cada decisão parecem impulsionadas por esse padrão invisível, transformando o MCU em algo muito maior do que simples entretenimento. É uma narrativa estruturada, onde ação, emoção e destino se encontram de forma magistral, e o símbolo é o fio condutor que mantém tudo coeso. O detalhe oculto não apenas conecta os filmes, mas explica o porquê de cada evento ter acontecido exatamente como aconteceu. Desde o primeiro Homem de Ferro até a chegada dos heróis do multiverso, tudo é parte de um grande plano, e cada cena deve ser observada com atenção, pois a Marvel deixou pistas visuais que revelam a magnitude do seu universo. Com o término da saga do infinito em Vingadores, Ultimato, muitos fãs acreditaram que o MCU havia encerrado seu arco principal. No entanto, o símbolo oculto, que passou despercebido por tanto tempo, continua a aparecer, conectando a narrativa às novas fases e sugerindo que o destino dos heróis está longe de se concretizar. A fase 4, marcada por multiversos e realidades alternativas, apresenta esse detalhe de maneiras ainda mais sofisticadas, reforçando que o MCU é uma rede de eventos cuidadosamente entrelaçados, onde passado, presente e futuro se fundem através de padrões visuais e narrativos. Em Loki, por exemplo, a Autoridade de Variância Temporal, TVA, utiliza símbolos, engrenagens e formas geométricas que, quando analisadas, remetem à mesma geometria da estrela de 5 pontas. Essa repetição sugere que até as entidades responsáveis pelo controle temporal estão, de certa forma, inseridas no mesmo padrão invisível que conecta todos os filmes. Cada linha, cada mecanismo, cada detalhe arquitetônico na TVA parece ser um reflexo do mesmo código que guiou Tony Stark, Steve Rogers e os Vingadores desde o início. Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, os anéis não são apenas armas poderosas. Eles carregam padrões circulares que, se observados com atenção, reproduzem variações do símbolo oculto. O mesmo acontece em Eternals, onde a arquitetura das naves celestiais, os padrões das armaduras e os detalhes das joias cósmicas seguem a geometria que, há anos, conecta todos os eventos do MCU. Essa consistência visual não é mera coincidência. É uma forma de reforçar que o destino dos heróis, vilões e mundos inteiros está atrelado a um plano invisível. Um fio narrativo que transcende filmes, personagens e eras.
O detalhe mais fascinante dessa fase é sua conexão com o multiverso. Em Doctor Strange, no Multiverso da Loucura, e em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, os símbolos aparecem em portais, diagramas e estruturas mágicas, reforçando a ideia de que as linhas do tempo, realidades alternativas e universos paralelos estão todos interligados por esse padrão invisível. Essa conexão não apenas dá coesão ao MCU, mas também explica por que eventos aparentemente isolados têm repercussões gigantescas em múltiplas linhas do tempo. Um pequeno detalhe, como o alinhamento de símbolos ou runas, pode indicar escolhas futuras, consequências de decisões passadas e até ameaças ainda não reveladas. Uma teoria plausível que surge nesse contexto é que o símbolo de 5 pontas representa as principais linhas do multiverso, com cada ponta correspondendo a uma realidade essencial que, inevitavelmente, converge para um ponto central. Isso explicaria o retorno de personagens que haviam sido apagados, o surgimento de novas alianças e a preparação do terreno para confrontos cósmicos maiores, como a guerra contra Kang, o Conquistador. O detalhe oculto, então, não é apenas visual, mas narrativo. Ele indica para os espectadores que mesmo os eventos mais caóticos estão interligados por um plano maior, um roteiro invisível que conecta passado, presente e futuro. Outro ponto importante é que a presença contínua do símbolo nos faz questionar o conceito de livre-arbítrio no MCU. Cada decisão, tomada por um herói, desde o sacrifício de Tony até as escolhas de Wanda Maximoff, parece guiada por forças invisíveis que, ao mesmo tempo, respeitam a individualidade do personagem, mas garantem que o resultado final siga um padrão predefinido. Isso cria uma narrativa de destino inevitável, onde mesmo a ação mais espontânea é parte de um design cósmico maior. Ao final deste capítulo, o espectador deve compreender que o detalhe oculto, presente desde o primeiro Homem de Ferro até os eventos mais recentes do multiverso, é o elo que conecta todas as fases do MCU. Ele transforma a franquia de simples histórias de heróis em uma narrativa contínua, filosófica e cinematograficamente coerente, mostrando que cada escolha, cada batalha e cada sacrifício foi planejado, consciente ou inconscientemente, para levar a saga a seu ponto culminante. A reflexão final é clara. Se esse detalhe invisível esteve presente desde o início, conectando heróis, vilões e mundos inteiros, o que mais o MCU ainda está escondendo à vista de todos? Cada cena, cada símbolo, cada portal pode conter pistas de eventos futuros, preparando o público para a próxima fase da saga, onde o destino de todo o multiverso será novamente desafiado. Com a introdução de personagens como Kang, o Conquistador, e o aprofundamento do multiverso nas fases 4 e 5, o símbolo oculto da Marvel deixa de ser apenas um detalhe visual e passa a ser um guia narrativo essencial para entender o futuro do MCU. Cada filme, série ou cena pós-créditos, que parece isolada na verdade, carrega pistas visuais e narrativas que conectam todos os eventos, mostrando que a saga nunca foi improvisada. É um plano cósmico que se desenrola de maneira precisa e inevitável. Em Loki, o símbolo aparece em diagramas e runas dentro da TVA, sugerindo que mesmo o controle do tempo segue um padrão invisível que se repete em múltiplas realidades. Cada linha temporal monitorada, cada evento podado ou permitido, segue a mesma geometria que conectou Tony Stark, Steve Rogers e os Vingadores desde o primeiro filme. Isso mostra que a narrativa do MCU não se limita a personagens individuais. O próprio tempo é moldado por esse padrão. E o público começa a perceber que há uma coerência oculta em todos os eventos, incluindo os do multiverso. O retorno de personagens apagados ou mortos, como Loki, Wanda e os próprios heróis de realidades alternativas, reforça a importância do símbolo. Ele atua como uma espécie de mapa visual, indicando pontos de convergência e momentos críticos que, se analisados, revelam como o universo guia os heróis para decisões e encontros inevitáveis. A geometria da estrela de 5 pontas, agora visível em portais, runas e diagramas, representa as principais realidades do multiverso que convergem para um ponto central. O momento em que todos os heróis, antigos e novos, devem se unir. Em Doctor Strange no Multiverso da Loucura e Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, o padrão aparece de maneira ainda mais sofisticada. Portais, feitiços e estruturas mágicas seguem variações do mesmo símbolo, reforçando que mesmo as decisões aparentemente espontâneas são parte de um plano maior.
O detalhe oculto funciona como uma assinatura da narrativa, lembrando que a convergência de realidades não é aleatória, mas sim um mecanismo para preparar o terreno para eventos ainda maiores, como a guerra contra Kang e as futuras guerras secretas. Uma teoria plausível, mas intrigante, sugere que a estrela de 5 pontas representa as 5 realidades-chave do multiverso, cada uma com seu conjunto de heróis, vilões e desafios. À medida que essas realidades se aproximam, o símbolo atua como um guia visual e narrativo, mostrando que cada personagem ocupa um papel específico no desenrolar da história. Isso explica não apenas a forma como os filmes se conectam, mas também como eventos de realidades distintas se influenciam mutuamente, criando consequências em cadeia que o público só começa a perceber com atenção. Outro ponto importante é como esse padrão reflete o conceito de destino e livre-arbítrio. Embora os heróis pareçam agir por escolha própria, a recorrência do símbolo mostra que suas decisões estão alinhadas a um design maior. Tony Stark se sacrifica, Steve Rogers lidera, Wanda Maximoff confronta seu próprio destino. Todas essas ações são guiadas pelo mesmo padrão invisível. O detalhe oculto, portanto, não apenas conecta os filmes, mas orienta o público sobre o fluxo narrativo do multiverso, preparando-os para grandes eventos futuros sem quebrar a lógica interna do MCU. Por fim, a presença constante do símbolo nas fases mais recentes sugere que ele será crucial para eventos futuros. Guerras secretas, novos confrontos cósmicos e a ascensão de Kang como ameaça central podem ser compreendidos como parte de uma narrativa maior, onde cada detalhe visual e cada padrão geométrico indica quem deve estar presente, quando e onde. Ao observar atentamente, o público percebe que a Marvel deixou pistas desde o primeiro filme, conectando passado, presente e futuro em uma teia complexa, mas perfeitamente coerente. O detalhe oculto não apenas conecta todos os filmes, mas também funciona como um guia para entender o futuro do MCU. Cada cena, cada portal, cada runa e cada símbolo carrega um significado. O público é convidado a decodificar o padrão, percebendo que a saga não é apenas sobre heróis lutando contra vilões, mas sobre uma narrativa cuidadosamente planejada, onde o destino do multiverso já foi traçado e os heróis seguem caminhos invisíveis, guiados por sinais que só agora começam a se revelar. Enquanto o MCU avança para novas fases, o símbolo oculto que conecta todos os filmes continua a exercer influência, agora sobre a próxima geração de heróis. Personagens como Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, Mulher Hulk e América Chavez não surgem apenas como protagonistas isoladas. Eles estão inseridos dentro do mesmo padrão invisível que guiou Tony Stark, Steve Rogers e os Vingadores. Cada ação, cada descoberta e cada encontro desses novos heróis parece obedecer a um roteiro que já estava sendo planejado desde o início da franquia, reforçando que o universo da Marvel é, acima de tudo, uma narrativa contínua, estruturada e interligada. Em Miss Marvel, por exemplo, a geometria das runas e símbolos que aparecem em objetos antigos e artefatos herdados por Kamala segue variações do mesmo padrão da estrela de 5 pontas. Embora pareça apenas um detalhe visual, ele indica que sua jornada está conectada não apenas a eventos recentes, mas também a escolhas feitas por heróis do passado. A narrativa sugere que a energia que Kamala manipula, aparentemente única e local, tem ressonância direta com os eventos cósmicos desencadeados por personagens como Wanda e Doutor Estranho, mostrando uma interconexão entre poderes, destinos e universos. Em Cavaleiro da Lua, o detalhamento simbólico aparece nas relíquias egípcias e nas construções antigas, onde o mesmo padrão se repete. Este detalhe estabelece que o mito de Mark Spector, mesmo ambientado em contextos terrestres e históricos, está de alguma forma ligado à mesma força cósmica que rege o multiverso. A Marvel, ao inserir esses símbolos discretos, está indicando que nenhum herói atua isoladamente e que suas histórias individuais estão integradas a um plano maior, guiado por esse padrão oculto que atravessa todas as fases e gerações. Outro exemplo é América Chavez, cujo poder de abrir portais entre dimensões está diretamente relacionado à geometria do símbolo. Cada portal que ela cria, cada trajetória que segue, forma padrões visuais que se alinham com o símbolo recorrente do MCU, indicando que sua existência e escolhas são parte do mesmo padrão cósmico de convergência. Isso sugere que, enquanto os heróis da primeira geração enfrentaram Thanos, a nova geração está sendo preparada para conflitos que ultrapassam realidades, conectando linhas do tempo e universos alternativos.
O detalhe oculto, portanto, não é apenas estético, mas narrativo e filosófico. Ele reforça a ideia de que, embora novos personagens surjam, o destino do multiverso permanece estruturado por um padrão invisível. A narrativa de cada herói é planejada para convergir em momentos cruciais, criando eventos de impacto que conectam passado, presente e futuro. Cada cena aparentemente isolada pode ter repercussões em outras histórias, mantendo a coerência do MCU e fortalecendo o conceito de um universo interligado. Além disso, essa continuidade permite que o público compreenda melhor o significado de decisões aparentemente pequenas. Cada artefato descoberto, cada herói treinado e cada portal aberto faz parte de um grande design invisível, indicando que a próxima geração de heróis não apenas luta por justiça, mas também cumpre papéis já delineados no padrão cósmico do universo. É uma forma de mostrar que o MCU, mesmo expandindo para novos personagens e histórias, mantém coerência, profundidade e uma estrutura narrativa sólida. Por fim, a reflexão final deste capítulo é clara. O símbolo oculto, presente desde os primeiros filmes, agora atua como guia visual e narrativo para a nova era do MCU. Ele conecta gerações, realidades e poderes, mostrando que cada escolha dos heróis, antigos ou novos, é parte de um plano maior. O público, ao observar com atenção, percebe que a Marvel construiu uma teia complexa, onde cada detalhe, cada cena e cada símbolo tem propósito. Se o símbolo guiou os heróis da primeira geração e continua a influenciar a nova, quais desafios cósmicos e multiversais ainda aguardam essa próxima geração? E como o padrão oculto vai conduzi-los até o próximo grande confronto? Com o multiverso se expandindo e novas realidades surgindo, a ameaça de Kang, o Conquistador, se apresenta como o próximo grande desafio do MCU, conectando passado, presente e futuro. O símbolo oculto, que começou como um detalhe discreto nos primeiros filmes, agora emerge como uma chave narrativa essencial para compreender como todos os eventos estão interligados e como a nova geração de heróis será conduzida em direção à batalha final. Desde sua primeira menção, Kang foi apresentado não apenas como um vilão, mas como uma força que manipula o tempo e as realidades. Sua própria existência está ligada ao padrão do símbolo de 5 pontas. Cada linha temporal que ele altera, cada universo que invade, reflete as mesmas geometrias e padrões ocultos que marcaram Tony Stark, Steve Rogers e os Vingadores. É como se o símbolo funcionasse como um mapa invisível, indicando quais pontos do multiverso estão prestes a colidir e quais heróis devem convergir para enfrentá-lo. Em filmes e séries recentes, o símbolo continua aparecendo em cenários, portais e runas. Em Loki, por exemplo, os diagramas temporais da TVA reproduzem o padrão, mostrando que até as entidades que controlam o tempo operam dentro de um mesmo design cósmico. Em Doctor Strange, no Multiverso da Loucura, portais e feitiços mágicos seguem variações do mesmo símbolo, reforçando que o multiverso, apesar de caótico, mantém coerência estrutural e narrativa. Isso sugere que o próprio Kang é parte de um jogo que já foi delineado desde o início da saga, e que todos os eventos anteriores, incluindo as batalhas contra Thanos, preparam o terreno para a convergência final. O impacto desse detalhe é duplo, visual e narrativo. Visualmente, a Marvel utiliza o símbolo para criar conexões subliminares entre cenários, personagens e realidades alternativas. Narrativamente, ele explica como heróis de diferentes gerações e universos conseguem se encontrar de forma convincente, mesmo quando pareciam isolados. Tony Stark se sacrifica, mas a geometria da batalha final em Ultimato ressoa com os padrões que agora aparecem na fase do multiverso, sugerindo que cada ação de cada herói serve como peça de um grande plano cósmico, guiando-os para o confronto com Kang. Além disso, a recorrência do símbolo permite teorias plausíveis sobre o futuro. Cada ponta da estrela pode representar uma realidade crítica ou um grupo de heróis que será central na guerra contra Kang. Essa interpretação indica que a convergência do multiverso não é acidental, e que todos os eventos anteriores, desde as primeiras batalhas de Tony Stark até os desafios da nova geração, têm uma função estratégica no desenrolar da guerra cósmica. Cada personagem, cada portal, cada artefato está interligado pelo mesmo padrão que conecta passado, presente e futuro. Outro ponto relevante é como o símbolo reforça o tema de destino versus livre-arbítrio.
Kang manipula o tempo, mas o padrão invisível mostra que mesmo ele está inserido em um design maior. Heróis e vilões antigos e novos são peças de um quebra-cabeça cósmico, guiadas por sinais sutis que o público acompanha ao longo de filmes, séries e cenas pós-créditos. Isso cria uma narrativa rica, coerente e envolvente, onde todas as ações têm repercussões significativas e o público começa a perceber que o MCU sempre foi muito mais do que apenas heróis lutando contra vilões. É uma história de convergência universal. Ao final deste capítulo, o espectador deve compreender que a guerra contra Kang não será apenas uma batalha de força, mas o ponto de encontro de todas as linhas narrativas do MCU, conectadas pelo símbolo oculto que guiou a franquia desde o primeiro filme. Cada decisão, cada sacrifício e cada vitória de heróis antigos e novos será influenciada por esse padrão invisível, preparando o terreno para uma convergência épica e inevitável. Se o símbolo guiou todos os heróis até agora, como ele ainda será utilizado para conectar futuras sagas, personagens e universos? O público é deixado com a sensação de que, mesmo após grandes confrontos, a Marvel ainda guarda mistérios e sinais ocultos, mostrando que o padrão invisível continuará guiando o destino de todos no multiverso. À medida que o MCU avança, torna-se cada vez mais evidente que o símbolo oculto, a geometria da estrela de 5 pontas, não é apenas um detalhe visual, mas a chave para conectar todas as fases, personagens e realidades. Desde os primeiros passos de Tony Stark até os desafios da nova geração, o padrão invisível guia cada evento, cada decisão e cada sacrifício, preparando o terreno para um clímax que promete integrar passado, presente e futuro em uma narrativa épica e coesa. O ponto central desse clímax é a iminente convergência de todas as realidades do multiverso, evento que se desenrola como resultado da manipulação temporal de Kang e da interação entre heróis de diferentes linhas do tempo. Aqui, o símbolo oculto se torna mais evidente. Portais, runas, diagramas e até padrões arquitetônicos dos cenários formam variações da geometria que já apareceu desde os primeiros filmes. Essa continuidade visual não é apenas estética, mas uma ferramenta narrativa que ajuda o público a compreender a complexidade do multiverso e a posição de cada herói dentro dele. Em termos de narrativa, cada fase do MCU se conecta com propósito. A fase 1, centrada em Tony Stark e Steve Rogers, estabelece as fundações, escolhas, sacrifícios e alianças que moldam o padrão do símbolo. A fase 2 expande esse padrão, mostrando consequências de eventos como Era de Ultron e Guardiões da Galáxia, revelando que o multiverso não é apenas potencial, mas inevitável. A fase 3 consolida o padrão com a Guerra do Infinito, onde a geometria do símbolo aparece de forma explícita nas batalhas, nos posicionamentos estratégicos dos heróis e até na própria morte de Tony Stark. Agora, na fase 4 e além, a geometria invisível orienta a chegada da nova geração e a preparação para a guerra contra Kang. Cada fase, cada filme, cada evento funciona como uma peça de um quebra-cabeça maior, com o símbolo servindo como fio condutor. O clímax cósmico não será apenas físico, mas também simbólico. Heróis de todas as gerações e realidades convergem em um ponto central do multiverso, e a geometria do símbolo orienta não apenas a narrativa, mas a estratégia visual. Cada posição, cada portal, cada ataque é cuidadosamente planejado para reforçar a sensação de destino inevitável, mostrando que as forças invisíveis que guiavam o MCU desde Homem de Ferro continuam operando. Mesmo vilões como Kang são parte desse padrão, funcionando como obstáculos que testam a coerência do design cósmico, mas sem quebrar a lógica do universo. Uma teoria plausível, que integra todas as fases, sugere que o símbolo de 5 pontas representa 5 elementos essenciais do MCU: passado, presente, futuro, multiverso e legado dos heróis. Cada ponta corresponde a um eixo de narrativa que deve se alinhar para que o clímax aconteça. A convergência final não é apenas uma batalha. É uma integração de todos os planos narrativos, onde cada personagem, antigo ou novo, terrestre ou cósmico, tem um papel definido dentro da geometria do símbolo. Isso explica retornos de personagens, encontros aparentemente impossíveis e decisões que, à primeira vista, parecem improvisadas, mas na verdade seguem um roteiro invisível. O impacto desse padrão no público é profundo.
Ele transforma a percepção do MCU de uma série de filmes de super-heróis para uma narrativa épica e contínua, onde cada detalhe visual, cada cena e cada diálogo está interligado. Os espectadores começam a perceber que as pistas estavam presentes desde o primeiro filme. Armaduras, escudos, runas, portais e artefatos não eram apenas elementos de cenário, mas sinais de um destino maior, conectando fases, universos e gerações de heróis. O clímax cósmico do MCU será a prova definitiva de que o símbolo oculto guia toda a narrativa. Ele unirá heróis, vilões, realidades e legados em um evento único e inevitável, mostrando que o destino do multiverso já foi delineado desde o início. A grande pergunta que fica para o público é: se todas as fases, personagens e realidades estão conectadas por esse padrão invisível, como a Marvel ainda surpreenderá e expandirá essa narrativa de maneira que todos os símbolos, escolhas e destinos se alinhem de forma épica? Enquanto o MCU avança para novas eras, o símbolo oculto, a geometria da estrela de 5 pontas, permanece como o fio invisível que conecta todas as histórias, personagens e universos. Desde o primeiro Homem de Ferro até a iminente guerra contra Kang, o padrão tem sido a assinatura silenciosa da narrativa, guiando decisões, sacrifícios e convergências de realidades. Este último capítulo não apenas resume a importância do símbolo, mas também reflete sobre seu papel eterno no futuro do universo Marvel. O legado do símbolo é duplo, visual e narrativo. Visualmente, ele aparece em objetos, armaduras, runas, portais e cenários de todas as fases, reforçando que o MCU não é apenas uma série de eventos isolados, mas uma história coesa e meticulosamente planejada. Narrativamente, ele conecta cada escolha de personagem, cada sacrifício e cada encontro, mostrando que nada acontece por acaso. Tony Stark se sacrifica, Steve Rogers lidera. Wanda Maximoff confronta sua própria tragédia. Cada ação está alinhada com o padrão invisível, criando uma narrativa onde passado, presente e futuro se encontram de maneira inevitável. Ao observar o padrão, torna-se evidente que o MCU sempre buscou equilibrar destino e livre-arbítrio. Heróis e vilões parecem agir por escolha própria, mas estão inseridos em um roteiro invisível que conecta eventos e universos. Kang, embora poderoso e manipulador, também se movimenta dentro dessa geometria, provando que mesmo as ameaças cósmicas estão sujeitas às leis implícitas do símbolo. Isso transforma o MCU em algo mais profundo. Não apenas histórias de super-heróis, mas uma narrativa filosófica sobre controle, destino e responsabilidade. O símbolo também reforça a importância da nova geração de heróis. Kamala Khan, América Chaves, Mulher Hulk e Cavaleiro da Lua não surgem aleatoriamente. Suas jornadas, poderes e escolhas estão conectadas ao padrão invisível, preparando-os para enfrentar desafios que transcendem realidades. Eles representam a continuidade do legado dos heróis originais, mas com a responsabilidade de equilibrar o multiverso e manter a coerência do universo, garantindo que cada ponta da estrela continue conectada ao todo. Uma teoria plausível sugere que o símbolo não é apenas uma marca visual, mas uma espécie de código cósmico, uma linguagem que permite à Marvel planejar eventos, desenvolver personagens e conectar fases de forma sutil mas eficaz. Cada ponta da estrela poderia representar um eixo narrativo: passado, presente, futuro, multiverso e legado. A convergência de todos esses elementos indica que a narrativa da Marvel, mesmo após décadas, continua crescendo de forma orgânica e planejada, mantendo a coerência interna e a surpresa para o público. O impacto desse detalhe oculto sobre os espectadores é profundo. Ele transforma a percepção do MCU, de uma sequência de filmes de super-heróis, para uma épica contínua e interconectada, onde cada cena, cada artefato e cada diálogo possui propósito e significado. O público começa a perceber que as pistas estavam presentes desde o primeiro filme. Armaduras, escudos, runas, portais e artefatos não são apenas adereços, mas sinais de um destino maior, conectando fases, universos e gerações de heróis. Ao concluir, é impossível não refletir sobre o futuro do MCU. O símbolo invisível garante que cada novo herói, vilão ou realidade será conectado de maneira orgânica, mantendo coerência e profundidade. Ele sugere que a Marvel continuará a expandir seu universo, criando novos desafios, novas alianças e novas convergências, sempre guiada pelo padrão que começou quase imperceptivelmente há mais de 15 anos. Se o símbolo invisível guiou todas as fases,
conectou gerações e preparou o terreno para o multiverso, quais surpresas ainda aguardam? E mais importante, como a Marvel continuará a equilibrar destino, livre-arbítrio e narrativa épica, mantendo cada detalhe, cada símbolo e cada herói conectados de forma perfeita? O MCU, como o próprio símbolo, é eterno. Um padrão invisível que atravessa tempo, espaço e realidades, lembrando-nos que, mesmo em meio ao caos do multiverso, há uma ordem oculta guiando cada passo, cada batalha e cada história. E enquanto houver heróis, vilões e universos, esse padrão continuará a unir todos os filmes, conectando o passado, o presente e o futuro do maior universo cinematográfico de todos os tempos.